Boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos. Eu sou o apóstolo Washington Souza. Estamos aqui mais uma vez no canal das Revelações Bíblicas e nós estamos aqui tratando dos personagens bíblicos e hoje nós vamos falar sobre dois personagens bíblicos. Continuando aí essa série de estudos, vamos falar de Enoque e de Metusalém ou de Matusalém. Amém? Um versículo para memorização que está em Gênesis capítulo 5, versículo 24, que diz assim: E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Olha que privilégio Enoque teve em ser transladado pelo Senhor. Enoque andou aqui na terra durante 365 anos, e ele, nesses 365 anos, ele viveu com o Senhor. E nós vamos aqui agora entrar aqui nessa apostila que vai falar sobre Enoque e sobre Metusalém. Amém? É o quarto personagem bíblico aqui, quarto estudo que nós estamos fazendo. Enoque e seu filho Metusalém são dois personagens interessantes e importantes na Bíblia. Metusalém é o homem mais velho reportado na Bíblia, ou seja, o homem com a data mais avançada na Bíblia se chama Metusalém. Beleza, pessoal? Então, o homem mais velho que existiu na Bíblia Sagrada era Metusalém. Quantos anos ele viveu? Ele viveu 969 anos, enquanto seu pai Enoque foi transladado ou arrebatado por Deus quando tinha 65 anos de idade. Muito mais jovem do que a idade de qualquer homem registrado antes do dilúvio. A sociedade antes do dilúvio, vamos colocar assim, esse povo que viveu antes do dilúvio, a longevidade deles era bastante alta. Eles viviam muito. Eles viviam muitos e muitos anos. Eles viviam centenas de anos. Hoje nós não temos esse privilégio de viver centenas de anos, mas nesse tempo o povo vivia muito tempo, muitos anos. Amém? Enoque significa professor. O significado de Enoque é professor. O seu nome significa professor. E Metusalém significa homem do dardo. Metusalém significa homem do dardo. Beleza? Ou seja, eram dois homens que estavam diante do Senhor aqui, e dois homens que viveram bastante tempo nessa era, uma era antes do dilúvio, uma era patriarcal, podemos dizer assim. Era uma era onde os homens eles tinham muita vivência, ou seja, eles viviam muitos anos. Quando Metusalém tinha 187 anos, nasceu seu filho Lameque. Quando Lameque tinha 182 anos, o que nos mostra que Metusalém morreu pouco antes do dilúvio. E Lameque, o pai de Noé, morreu quando tinha 777 anos, apenas 5 anos antes do dilúvio. Olha isso. Então, ou seja, Lameque morreu 5 anos antes do dilúvio. Beleza? Foi profetizado nos dias de Metusalém que depois de sua morte viria a enchente ou o dilúvio, aonde acabaria com todos os seres viventes
na era. Lembra que nós falamos do estudo passado, aquela geração de Caim, uma geração pecaminosa, uma geração errante, uma geração que não temia o Senhor, uma geração que estava acabando com o povo. Eles destruíam tudo e todos aonde eles passavam. Enoque é o personagem bíblico importante por duas razões. Primeiro, porque andou com Deus. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 5, nos ensina que isso foi pela fé. Olha isso. Ele andou com Deus pela fé. E interessante que quando nós vamos analisar esse andar com Deus, nesse tempo, como nós estudamos acerca de que eu falei que Adão era o homem mais santo que já existiu na face da terra. Adão, ele tinha a possibilidade, Adão, ele tinha a sensibilidade de estar frente a frente com Deus, de falar com Deus, de trocar palavras diante de Deus. Deus se materializava para Adão, porque Adão era o homem mais santo que já existiu na face da terra. Adão também era um homem que resplandecia em glória. Por quê? Porque todas as pessoas que têm um contato direto com Deus resplandecem em glória. Beleza? Lembra do que aconteceu com Moisés? Moisés, ele não teve um contato direto com Deus, mas só dele chegar perto da glória de Deus, o rosto dele ficou resplandecente. Ele também é importante porque foi transladado antes do dilúvio, que nem os homens de Deus que estarão vivos quando Jesus voltar e que serão arrebatados antes da tribulação. Ou seja, aqui nós entendemos aqui que houve um arrebatamento. Deus aqui foi o primeiro arrebatamento que houve nesse tempo, ok? Ou seja, Enoque, ele foi transladado, ele foi levado ao céu, foi algo que ficou registrado na palavra do Senhor, aonde nós não temos tanta história sobre Enoque, não é verdade? Mas existem alguns livros aí paralelos que você, se você tiver curiosidade, você pode procurar aí o livro de Enoque e estudar algumas coisas. Mas deixando claro que não é bíblico. O pai de Enoque, Jared, foi o segundo homem mais velho registrado na Bíblia. Viveu 962 anos. Antes de eu comentar isso aqui, eu quero dizer também que o que aconteceu com Enoque vai ser o que vai acontecer conosco quando Jesus vier buscar a sua igreja. Ou seja, nós vamos ser arrebatados, aonde o nosso corpo será transformado em um corpo glorioso, aonde nós vamos encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Beleza? Jared foi o segundo homem mais velho registrado na Bíblia. Viveu 962 anos. Olha uma pessoa viver 962 anos. Quando nós enxergamos ou vimos algumas pessoas que vivem 80, 90, 100 anos, nós entendemos e vemos que os seus corpos estão bem acabados, estão bem destruídos devido ao sol, devido à alimentação, devido ao trabalho excessivo que aconteceu no longo desses anos. Mas esses homens aqui, eles viviam esse tanto de homem no vigor físico, no vigor total. Eles tinham força, eles tinham vigor, eles tinham filhos e a terra se enchia por causa disso. Beleza? Alguns talvez você pense, mas ele tinha 962 anos, mas não conseguia fazer absolutamente mais nada. Não. Eles viviam esse tanto de tempo, eles ainda lavravam terra, eles capinavam, eles faziam serviços braçais que, meu Deus. Metusalém foi um homem importante nos planos de Deus e aparentemente carregou a verdade da justiça e o julgamento de Deus. Depois que Enoque, o professor, foi transladado,
até o dilúvio. Durante 120 anos, viu a arca sendo preparada, mas fez o seu trabalho dado por Deus e morreu antes que o dilúvio viesse. Olha só, Metusalém, ele viu tudo aquilo sendo planejado, mas ele não teve a oportunidade, se eu posso dizer assim, de ver o dilúvio acontecendo. Ele sabia do que estava acontecendo, do que Deus iria fazer, mas ele não viveu o bastante para ver com seus olhos aquilo que Deus falou que ia mandar, que Deus ia abrir as comportas dos céus e os abismos e mandaria água sobre a terra, essa água chamada dilúvio. Quando você considera quantos anos um homem vivia naquele tempo, dá para imaginar quantos filhos tinha e quantas pessoas havia na terra. Era muita gente, né? Como eu disse, uma pessoa viver 900 anos, quantos filhos que ele não ia gerar durante esses anos todos? Muitos, né? Até aqui, você deve ter lido o nome de 7 homens que viveram mais de 900 anos. Veja se consegue listá-los. Os homens do tempo de Metusalém viviam 13 ou 14 vezes mais do que nós. Meu Deus do céu. Era como se eles vivessem 13 ou 14 vidas nossa, normal, nos tempos atuais, nos tempos de hoje. Louvado seja Deus, que Deus nos desse a oportunidade de viver tanto tempo, né, irmãos? Será que os animais também viviam tanto tempo? Se sim, que tamanho teriam os répteis que crescem as suas vidas inteiras? Olha, isso aqui também é muito interessante. Por quê? Porque os répteis, eles nunca param de crescer. Então, se eles viviam 900, se eles viviam, sei lá, 1000 anos, qual o tamanho de um crocodilo naquele tempo? Qual o tamanho do jacaré, das cobras, dos lagartos? Então, eles seriam anomalias, eles seriam monstros, eles seriam chamados as bestas feras, que a própria Bíblia relata que naquele tempo existia bestas feras. Seriam esses animais aí que com o decorrer dos anos, eles cresciam e se tornavam monstros aos olhos dos homens que os via. Amém? Esse foi o estudo sobre Enoque e Metusalém. E eu peço você que você possa aí compartilhar com o maior número de pessoas. Que você possa dar o seu like aí e nos ajudar a divulgar esse canal para que ele possa crescer e nós possamos chegar aí aos 1000 seguidores aí. Beleza? Deus te abençoe. Até o próximo estudo bíblico dos personagens bíblicos.